Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Estamos iniciando mais uma reflexão da nossa série Orando como Jesus ensinou. E vamos hoje finalizar a oração do Pai Nosso, comentando agora a parte final, retomando um pouquinho, na verdade, desse versículo 13 do capítulo 6, lá em Mateus, e trazendo assim alguns ensinos importantes. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então essa é a parte final. A gente vai trabalhar também esse trecho. Mas antes eu quero fazer uma conclusão em relação ao que a gente viu na reflexão anterior. Isso já caminhando para um desfecho geral sobre esta oração do nosso Mestre Jesus. O versículo 12 diz: Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E o 15. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Observem que o 12, ele tem como assunto principal o perdão, esse pedido de perdão a Deus. No versículo seguinte, o 13, ele fala sobre cair em tentação. E no 14 e no 15, ele retorna a mesma fala, explicando o versículo 12 a respeito do perdão. Comentamos um pouco sobre o porquê dessa explicação posterior. Se você tem dúvidas, volte para a lição, acredito, de número 5, procure lá na nossa playlist e verifique na passagem que a gente comenta o versículo 12 de Mateus 6. Então, o que a gente entende? O autor aqui está falando de perdão, de repente ele fala sobre tentação e retorna falando sobre perdão. E quando ele retorna, observe que está destacado no versículo 14 em vermelho, pois se perdoarem, o que a gente entende? A tentação que está sendo colocada aqui está dentro desse discurso maior sobre o perdão. Então, de alguma forma, alguns autores entendem, a gente vai ver daqui a pouco a defesa do J. Carson, que essa tentação que está sendo agora pedido livramento, proteção da parte de Deus para não cair na tentação, de alguma forma está envolvida com essa questão do perdão. Então, ele continua falando sobre perdão e dentro dessa petição sobre perdão, ele pede para que Deus o livre do mal. Então, este mal que está associado à questão do maligno e esse cair em tentação, que pode, nesse caso aqui, há uma ênfase sobre essa indução da parte do maligno nessa tentação, envolve o perdão. Então, vamos ver o que o Carson fala sobre isso. Uma observação importante. Então, temos um pedido de perdão, uma súplica para evitar a tentação, um esclarecimento sobre o perdão logo depois. Então, essa tentação em que estamos pedindo, quando fazemos esta oração, para que Deus venha nos proteger, é uma tentação que está, de alguma forma, ligada ao perdão. Talvez a principal tentação em vista nessa passagem seja a amargura, propõe Carson. Ou seja, talvez a principal tentação seja a dificuldade ou a falha em perdoar o outro. Porque como eu posso pedir para que Deus me perdoe se eu não estou perdoando o outro? Então a gente entende que a pessoa que pede perdão, mas não está perdoando, ela não foi transformada por Deus. Ela não teve um arrependimento verdadeiro, um encontro verdadeiro com Deus, um arrependimento verdadeiro, uma mudança de vida, e como resultado que viesse a desaguar em uma atitude diferente em relação aos outros, perdoando,
já que ela entendeu que ela é pecadora e ela foi perdoada, ela deve perdoar também os seus irmãos que são igualmente pecadores. Então, isso foi uma coisa que a gente explicou. Então, essa tentação livra-nos. Ele fala sobre perdão e depois ele introduz a tentação. Então, muito possivelmente, essa tentação é de não conseguir viver o perdão. E mais do que isso, de viver com uma aparência, um comportamento que esconde isso, ou seja, uma religiosidade ou uma hipocrisia. E a hipocrisia nessa passagem, desde o versículo 1 até o 18, a gente vai entender que nada mais não é necessariamente uma falta de sincronismo com o nosso interior em relação ao nosso exterior, ao nosso mundo exterior. Na verdade, essa hipocrisia, na verdade, o que é? É um coração que é mais direcionado, que está muito focado naquilo que é exterior. É uma pessoa que está muito preocupada com o mundo exterior, com o que as pessoas vão pensar, com que aparência ela vai estar demonstrando aos outros. Então, ela foca no exterior, ela é direcionada pelo exterior e aí ela acaba perdendo o seu caminho. Então, o contexto da passagem fala sobre isso. Ela descreve e, ao mesmo tempo, fala da destruição dessa hipocrisia, de só olhar para o mundo externo e acabar sendo direcionado, ter suas atitudes direcionadas em função dessa atenção demasiadamente para esse mundo exterior. Então, o autor aqui explica que Jesus está nos ensinando que devemos pedir para ser livres dessa tentação de cair nessa ilusão de não perdoar os outros. Pois bem, agora falando sobre esse trecho que segue aí, a parte B do versículo 13, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que a gente entende aqui? Essa frase foi acrescentada provavelmente no segundo século, na metade do segundo século, não antes disso. Além do Carson, vários outros autores concordam, né? E o Timothy Keller vai citar Agostinho e Lutero e dizer que eles não tratam dessa passagem, assim como o Carson, por acreditar ser um acréscimo. Mas outros autores, como por exemplo Calvino, entendia que o trecho é apropriado e não deve ser omitido, pois nos convida a repousar na plena suficiência divina. Na verdade, de que o Pai Celestial não pode ser usurpado. Ninguém pode tirar o reino, o governo de Deus. Ninguém pode tirar a sua glória. Ninguém pode usurpar aquilo que lhe pertence. Então, mesmo entendendo que houve um acréscimo posterior, Calvino entende que esse desfecho é precioso e por isso que está em colchete. Toda vez que você vê na Bíblia uma passagem entre colchetes, você vai entender que ali houve um acréscimo no texto, nos manuscritos originais. Então, apesar disso, a gente vai ver mais adiante algumas outras argumentações em relação a este assunto. Mas, então, a gente percebe aqui que há um desfecho que glorifica a Deus. O início da oração é Pai Nosso que estás no céu. E agora, desfecho é uma palavra de louvor, que engrandece a Deus e foca nele e busca justamente direcionar o coração daqueles que oram para uma confiança nesse Deus que é poderoso, que reina, que é glorioso. Precisamos examinar e valorizar a oração modelo como abrangente, precisa e exemplar. Então, o foco, como a gente tem trabalhado, não é simplesmente repetir, apesar de que também tem uma questão que tenta explicar o porquê desse trecho, que em um dado momento da história, os cristãos repetiam aquela parte inicial,
até a primeira metade desse versículo 13. E nessa parte, pois teu reino, poder e glória para sempre, normalmente aqui estava conduzindo a oração que dizia, e o povo que havia feito a maior parte da oração, agora no final respondia amém. Então a gente percebe que aqui é como se fosse um tipo de orientação litúrgica sobre como conduzir aquele momento da oração em que ela ia ser falada por um grupo de pessoas e dessa forma acontecer. É também uma das explicações que em algum momento na história da igreja isso acontecia. A maioria entende que nos primeiros séculos isso era algo muito vivo, não era simplesmente ritualístico, não era uma formalidade vazia, mas eles faziam de uma forma muito mais viva do que em períodos posteriores. Então, a gente entende que a oração do Pai Nosso é a chamada de oração modelo, como um todo, ela precisa ser examinada e valorizada. Por isso a gente trabalhou versículo por versículo em várias reflexões tentando demonstrar isso. Ela é abrangente porque ela fala de várias coisas importantes relacionadas à oração, de adorar a Deus, reconhecer a Deus quem Ele é, a questão do perdão, a questão do quanto o nosso relacionamento com os outros mostram como é verdadeiro ou não nosso relacionamento com Deus. Então, se eu não perdoo meu irmão, é muito provável que eu também não tenha encontrado o verdadeiro perdão em Deus, não tenha compreendido o valor do perdão de Deus. Então, ela é abrangente, ela fala de muitos assuntos, fala da importância do nome do Senhor ser honrado em toda parte, que ele é aquele que reina. Ela é precisa nesses aspectos que ela trabalha e ela é exemplar, porque o próprio Cristo foi quem fez essa oração respondendo, atendendo um pedido dos seus discípulos, quando disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E foi essa oração que Jesus fez. Calvino e Lutero compreendem que a oração chama a atenção ao seu conteúdo e padrão básico. Então, o nosso foco é compreender o conteúdo e o padrão, como se desenvolve. As primeiras petições são mais direcionadas a Deus, as três últimas, ou para quem acredita que existe uma quarta, são mais petições pessoais, então mostra a prioridade na oração, como é mais apropriado iniciar a oração, colocar Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus, a glória de Deus, adorar o Senhor. Então são coisas que a gente aprende. Destaca ênfases, tópicos, propósitos e até espírito, ou seja, a disposição de coração, a sinceridade. Ela demonstra que deve haver uma sinceridade ali envolvida, a forma como a gente se dispõe a se apresentar em oração, observando toda essa construção também é algo que aprendemos. Recomendação de Lutero de parafrasear e personalizar a oração do Senhor como maneira de introduzir uma forma mais livre de louvor e petição. Então essa é uma dica muito valiosa, muito interessante. Na medida em que você ouviu e você assistiu a essas várias reflexões que fizemos, tente compreender e pensar na maneira como essa oração está construída e tente seguir esse padrão em algumas vezes, em alguns momentos em que você for fazer a sua oração, ou particular, ou em público. Lembre das prioridades. Lembre que primeiro você glorifica a Deus, você adora a Deus, você pede coisas relacionadas a Deus e depois as questões mais pessoais ou comunitárias. Então, parafraseando, ou seja, tentando seguir esse padrão, não exatamente com as mesmas palavras, mas com as suas palavras, com as nossas palavras. E assim nós personalizamos. Nós podemos colocar pedidos pessoais naquela parte, na segunda parte. E assim a gente acaba desenvolvendo uma aplicação desse modelo conforme a nossa realidade. É uma dica muito interessante. A oração nos foi dada no plural, nós. Tanto quanto possível, as orações devem ser súplicas para o aperfeiçoamento da comunidade dos cristãos. Então, vários autores também defendem que Jesus incluiu o nós
não apenas porque ele estava naquele momento se dirigindo a vários dos seus discípulos, mas ele queria, na verdade, dar uma lição de que a oração comunitária é algo importante. Então, ele inclui o nós, entendendo que essa oração ela seria feita em conjunto. E se você ora com várias pessoas, você diz nós, você não diz eu. Se fala como que em nome do grupo, o qual você está ali naquele momento. Então, esse é um aspecto muito importante. Quando oramos em conjunto, ao ouvir o nosso irmão, tendo o seu momento de relacionamento com Deus, a gente aprende coisas que ele percebe em Deus através da oração dele, e isso também nos ensina. Às vezes, o irmão, ele confessa algumas fraquezas que também nos ensinam que pode ser a mesma fraqueza que nós temos. Então, nós aprendemos sobre nós mesmos e nós aprendemos principalmente mais sobre Deus a partir da oração dos nossos irmãos. Aspectos diferentes do ser de Deus, da pessoa de Deus, podem ser descortinadas a partir daquilo que ouvimos dos nossos irmãos em oração. Então, aí é um aspecto claro, visível, de edificação mútua. E nessa edificação mútua, Deus também nos une ainda mais pelo seu Espírito Santo. Hendrickson defende a importância do louvor final, afirmando que harmoniza os versos anteriores e encerra bem a oração direcionando ao Pai Celestial. Reconhece o direito do Pai em atender as petições. Então, quando diz que ele é rei, visto que ele é rei, então se ele é rei, ele governa, ele tem autoridade, ele tem direito de atender, é legítimo que ele responda essas orações, mas também ressalta o seu poder para fazê-lo. Então, Deus ele tem autoridade como rei para atender às orações, às petições. Ele tem também poder para realizar. E daí ele defende que, apesar de possivelmente ser um acréscimo, é proveitoso para nós que esteja lá onde está nas Escrituras, porque nos ensina sobre como fechar esta oração. Diante das reflexões sobre Deus e suas obras, cabe um desfecho que ressalta a sua glória. Então, depois de contemplar e reconhecer a santidade, Deus como um pai que se relaciona, mas ao mesmo tempo é eterno, superior a qualquer pai humano, tudo aquilo que a gente vai falando sobre Deus, as coisas que a gente vai pedindo, crendo que Deus é poderoso para fazer, vai conduzindo o nosso coração em uma profundidade maior de adoração, em que a melhor maneira de fechar tudo isso é exaltando a glória de Deus. Por fim, o que aprendemos? Devemos evitar a tentação de não viver o perdão. Então, fazendo uma síntese do que a gente trabalhou logo no início, precisamos examinar e valorizar a oração modelo, a oração do Pai Nosso, parafrasear e personalizar a oração do Senhor. Orando em comunidade, podemos compreender mais sobre Jesus. E acrescento aqui sobre nós mesmos também. Somos envolvidos em amor e isso com certeza nos ajuda. Quero encerrar de um modo diferente, fechando aqui essa etapa, antes das outras reflexões que teremos em outros textos da Bíblia, falando aqui, fazendo menção de um louvor que é citado no livro do Timothy Keller, que nos ajuda a pensar um pouco sobre a importância desse momento de oração. E como sempre, o nosso objetivo é aprender mais sobre oração, mas não apenas isso, é preparar o nosso coração para o encontro que teremos logo mais, orando juntos, mesmo fisicamente distantes, porém, a partir do aplicativo Zoom, poderemos interagir. Eu quero que você pense comigo nesse louvor. Doce hora da oração,
que me chama deste mundo de aflições para levar ao trono de meu Pai todos os meus anseios e petições. Nos momentos tristes de pesar, minha alma pode descansar e se livrar do laço do tentador pela tua retribuição, bendita hora da oração. Doce hora da oração, doce hora da oração. Tuas asas levam minha petição àquele cuja verdade e fidelidade fazem minha alma esperançosa louvar. E como ele me convida a sua face buscar, crê em sua palavra e em sua graça confiar. Sobre ele ponho todo o meu cuidado e espero por ti, doce hora da oração. Que o seu coração se encha de alegria espiritual e que você tenha força, ânimo, graça da parte do Senhor para colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Por isso, convido você para aplicar o que aprendemos hoje, que temos aprendido nesses últimos momentos, dentro desse texto. Coloque em prática. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.